A maior empresa de tecnologia do mundo foi paralisada por um ataque invisível que ninguém conseguia rastrear. Enquanto os especialistas entravam em pânico, uma criança curiosa observava atentamente os códigos em uma tela esquecida. Sem ninguém perceber, ela acessou o sistema e começou a reverter o caos com uma precisão inacreditável. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O sol mal havia nascido sobre o horizonte de São Paulo quando Tiago Mendonça já estava em seu escritório, na cobertura do edifício Tecnova, um arranha-céu imponente que se destacava na paisagem da Avenida Faria Lima. Aos 42 anos, Tiago era o fundador e CEO da Conexão Digital, uma das empresas de tecnologia mais promissoras do Brasil, com filiais em todo o país e planos ambiciosos de expansão internacional. Sua postura impecável, terno sob medida e o olhar calculista revelavam um homem acostumado a ter tudo sob controle. Naquela manhã de terça-feira, Tiago observava a cidade pelas janelas do 3 no andar, enquanto bebia seu café preparado com grãos especiais. O burburinho de São Paulo parecia distante dali, como se existisse um universo paralelo entre o mundo lá fora e o ambiente hermético, asséptico e tecnológico da Conexão Digital. Seus pensamentos foram interrompidos por Renata Vasconcelos, sua assistente executiva, há 8 anos. Os relatórios da noite estão prontos, e senhor, e o conselho confirmou a reunião de apresentação do novo sistema para amanhã, às 14 horas, informou Renata, entregando uma pasta com documentos organizados meticulosamente. Tiago assentiu com um leve movimento de cabeça. Aquela seria a semana mais importante de sua carreira. Após 3 anos de desenvolvimento, a Conexão Digital lançaria o Íris, um sistema de inteligência artificial considerado revolucionário para o mercado financeiro brasileiro. O Íris seria capaz de prever tendências econômicas com precisão nunca antes vista, algo que prometia transformar o funcionamento dos bancos e corretoras do país. Os maiores bancos já haviam assinado contratos milionários para a implementação do sistema. O Eduardo já chegou? Perguntou Tiago, referindo-se ao diretor de segurança digital da empresa. Sim, está na sala de controle desde as 5 da manhã. Ele disse que quer supervisionar pessoalmente os últimos testes de segurança do Íris. Ótimo. Avise ao pessoal da diretoria que teremos uma reunião às 11 horas para revisar os últimos detalhes da apresentação. Enquanto isso, a 15 quilômetros dali, no bairro do Ipiranga, Joana Alves, uma mulher de 35 anos, acordava sua filha Nina, de 12 anos. O pequeno apartamento de 2 quartos era simples, mas acolhedor, decorado com desenhos coloridos e pequenas peças eletrônicas que Nina colecionava. Nina, acorda, filha. Hoje você vai comigo para o trabalho, lembra? Sua escola está em reforma. Nina abriu os olhos lentamente, revelando um olhar inteligente e curioso que parecia enxergar além do que estava à sua frente. Magra, com cabelos cacheados que caíam sobre os ombros, Nina era uma menina quieta e preferia a companhia de seus circuitos e livros de programação às brincadeiras típicas de sua idade. "Posso levar meu caderno de anotações?" perguntou, já sabendo a resposta. "Pode, mas não quero você mexendo em nada lá. É um lugar cheio de gente importante e eu posso perder meu emprego se você causar qualquer problema." Joana trabalhava há 3 anos como zeladora na Conexão Digital. Era um emprego que pagava relativamente bem, tinha benefícios e, principalmente, permitia que ela sustentasse a filha sozinha desde que o pai de Nina as abandonara, quando a menina tinha apenas 4 anos. Naquele dia, por causa da reforma na escola, Nina teria que acompanhar a mãe. Às 7h30, mãe e filha entravam pelos fundos do imponente edifício Tecnova. Joana usava seu uniforme azul com o logo da empresa de limpeza terceirizada, enquanto Nina carregava uma mochila surrada com alguns livros, seu inseparável caderno de anotações e uma caixa de metal contendo pequenas peças eletrônicas que ela coletava de aparelhos descartados. "Você vai ficar aqui na sala de descanso dos funcionários. Tem TV, tem revistas e trouxe seu lanche. Não saia daqui, por favor", instruiu Joana, preocupada. "Tá bom, mãe", respondeu Nina, mas seus olhos já percorriam curiosos o ambiente sofisticado da empresa. Enquanto Joana iniciava sua rotina de limpeza nos andares superiores,
Nina abriu seu caderno e começou a desenhar o que parecia ser um complexo diagrama de circuitos. Para qualquer observador casual, seriam apenas rabiscos de uma criança, mas aqueles desenhos continham soluções para problemas de programação que muitos engenheiros formados teriam dificuldade em compreender. No 28º andar, o centro nervoso da conexão digital pulsava com atividade intensa. Dezenas de engenheiros de software, analistas de sistemas e especialistas em segurança digital trabalhavam em seus terminais, monitorando o funcionamento do íris e realizando os últimos ajustes para a grande apresentação. Entre eles estava Pedro Oliveira, um jovem programador de 27 anos recém-contratado e ainda tentando se provar na empresa. Os testes de penetração estão limpos. Nenhuma vulnerabilidade detectada, anunciou Eduardo Martins, o diretor de segurança, um homem de 50 anos com expressão permanentemente séria e olheiras profundas. O íris está absolutamente impenetrável. Tiago Mendonça entrou na sala naquele momento, emanando autoridade. Todos os olhares se voltaram para ele. Quero um relatório completo em 30 minutos, ordenou. Amanhã será o dia mais importante da história desta empresa, e não podemos ter surpresas. Enquanto isso, entediada na sala de descanso, Nina decidiu explorar um pouco. Só vou dar uma olhadinha rápida, pensou, justificando para si mesma o descumprimento da ordem da mãe. Com passos silenciosos, ela se esgueirou pelos corredores, maravilhada com os equipamentos de última geração e a agitação dos funcionários. Encontrou uma sala vazia com um terminal de computador ligado. Sem resistir à tentação, entrou e sentou-se diante da tela, seus dedos pequenos tocando o teclado com reverência. Em poucos minutos, Nina navegava pelos sistemas da empresa com uma familiaridade surpreendente, como se conhecesse aquela arquitetura há anos. Não estava tentando causar danos, apenas explorava, aprendia, absorvia cada detalhe daquele universo digital que tanto a fascinava. No centro de controle, o clima era de confiança e orgulho. Anos de trabalho culminariam na apresentação do dia seguinte. Eduardo Martins exibia as camadas de segurança do íris para Tiago, que sorria satisfeito. Nem a NSA conseguiria invadir nosso sistema, gabou-se Eduardo. Implementamos protocolos de segurança que estão anos à frente do mercado. Foi nesse momento que o primeiro sinal de alerta soou. Discreto, quase imperceptível. Uma pequena flutuação em um dos servidores. Tão sutil que poderia ser ignorada como uma anomalia normal. Mas Pedro Oliveira, sempre atento, notou. Eduardo, acho que temos uma pequena variação aqui, comentou, chamando o diretor de segurança. Deve ser apenas o sistema se ajustando. Nada preocupante, respondeu Eduardo, mal olhando para o monitor. Minutos depois, um segundo alerta soou. Desta vez, mais evidente. Um dos painéis de controle piscou brevemente em vermelho antes de voltar ao normal. O burburinho na sala diminuiu ligeiramente. Verifiquem isso, ordenou Eduardo, agora prestando mais atenção. Às 10h47, enquanto Joana limpava diligentemente as janelas do VSS7 no andar, o impensável aconteceu. Uma cascata de alertas inundou as telas do centro de controle. Luzes vermelhas piscavam por toda parte. Teclados travaram. Monitores escureceram. O pânico se instalou instantaneamente. O que diabos está acontecendo? Gritou Tiago, vendo seu império tecnológico começar a desmoronar diante de seus olhos. Estamos sob ataque, respondeu Eduardo, seus dedos voando sobre o teclado, tentando desesperadamente conter o que quer que estivesse acontecendo. Alguém invadiu o íris. A notícia se espalhou pelos corredores como fogo em palha seca. A conexão digital, considerada inviolável, estava sendo atacada. E o pior, o invasor já havia ultrapassado camadas de segurança que deveriam ser impenetráveis. Enquanto o caos se instalava nos andares superiores, Nina, ainda sentada discretamente em frente ao terminal abandonado, observava com fascínio o que acontecia nas entranhas digitais da empresa. Seus olhos captavam padrões onde outros viam apenas caos. Em seu caderno, começou a desenhar rapidamente, mapeando o que parecia ser o caminho do invasor através do sistema. Sem saber, ela estava prestes a se tornar a peça central em uma das maiores crises tecnológicas já vistas no Brasil.
A manhã que começara com a confiança típica de uma grande corporação transformava-se rapidamente em um pesadelo digital. No 28º andar da conexão digital, a equipe de segurança corria de um lado para outro, enquanto telas exibiam mensagens de erro em sequência interminável. O sistema Íris, orgulho da empresa e resultado de anos de desenvolvimento, estava comprometido. Isolem o servidor principal, desconectem tudo da internet, gritava Eduardo Martins, o suor escorrendo por sua testa enquanto digitava comandos frenéticos que pareciam não surtir efeito algum. Tiago Mendonça observava a cena com uma mistura de incredulidade e fúria contida. Seu rosto, normalmente impassível, agora traía sinais de pânico. Cada segundo de paralisação representava milhões em prejuízo potencial e, pior ainda, a confiança dos investidores evaporando-se no ar. Como isso é possível? Questionou com voz controlada, mas carregada de tensão. Vocês me garantiram que o sistema era inviolável. E era, defendeu-se Eduardo. Implementamos os protocolos mais avançados do mercado. Isso não deveria estar acontecendo. Pedro Oliveira, o jovem programador, analisava linhas de código em seu terminal, um dos poucos que ainda respondia. Seja quem for, está usando uma técnica que nunca vi antes. Não é um ataque convencional. Enquanto a crise se desenrolava nos andares superiores, Nina permanecia absorta em seu terminal esquecido. Seus dedos pequenos digitavam em velocidade surpreendente, enquanto seus olhos acompanhavam os padrões do ataque se desdobrando nos sistemas da empresa. Para a menina de 12 anos, aquilo não era apenas uma invasão. Era como um quebra-cabeça fascinante, um jogo de xadrez digital, onde cada movimento revelava a mente por trás do ataque. Em seu caderno, Nina desenhava diagramas cada vez mais complexos, mapeando o caminho do invasor através das defesas da conexão digital. Não era um ataque aleatório ou destrutivo. Havia uma lógica, uma elegância quase artística na forma como as barreiras de segurança eram contornadas. É como se alguém estivesse deixando migalhas de pão, murmurou para si mesma fascinada. No centro de crise improvisado, Tiago convocava especialistas de todos os departamentos. A sala de reuniões do 29º andar estava lotada de executivos tensos e técnicos frustrados. Quero soluções, não explicações, exigia o CEO, batendo na mesa. Temos menos de 24 horas até a apresentação para os investidores. Se não resolvermos isso, a conexão digital estará acabada. Renata Vasconcelos entrou apressadamente na sala. Senhor, os jornalistas já estão ligando. De alguma forma vazou a informação sobre o ataque. Tiago fechou os olhos por um momento, processando essa nova camada de desastre. A imprensa sabendo do ataque significava que os investidores logo saberiam também. O valor das ações despencaria antes mesmo do mercado abrir no dia seguinte. Não confirme nada, instruiu. Diga que estamos realizando uma manutenção programada nos servidores. Na sala de monitoramento, a situação piorava. Mais sistemas caíam a cada minuto. As telas exibiam mensagens enigmáticas, não ameaças ou demandas de resgate típicas de ataques cibernéticos convencionais, mas fragmentos de código que pareciam quase brincalhões. É como se estivesse zombando de nós, comentou Pedro, analisando uma das mensagens. Olha isso aqui, procurando no lugar errado. A resposta está onde ninguém olha. Eduardo ignorou o comentário, concentrado em seus próprios esforços para conter o ataque. Ativem o protocolo Muralha. Vamos derrubar tudo e reiniciar do backup seguro. Mas o backup é de ontem à noite, protestou um dos técnicos. Perderemos todas as atualizações do Íris das últimas 12 horas. Melhor isso do que perder o sistema inteiro, rebateu Eduardo. Enquanto as equipes se debatiam em soluções desesperadas, Joana Alves concluía a limpeza de mais um andar. Completamente alheia ao caos digital, ela se preocupava apenas em cumprir suas tarefas e, principalmente, em garantir que Nina estivesse comportada na sala de descanso. Decidiu fazer uma pausa para verificar a filha. Ao chegar à sala de descanso e não encontrar Nina, Joana sentiu o coração acelerar. Meu Deus, onde essa menina se meteu? Murmurou, começando a procurar nos corredores próximos. O medo de perder o emprego se misturava à preocupação com a filha. No 28º andar, a execução do protocolo Muralha havia começado.
Servidores eram desligados em sequência, conexões cortadas, sistemas isolados. Era uma medida extrema que deixaria a empresa praticamente fora do ar por horas, mas parecia ser a única opção. Começar sequência de reinicialização em 3, 2, 1, anunciou Eduardo. Nesse momento, todos os monitores da sala piscaram simultaneamente. Uma mensagem apareceu em letras verdes contra um fundo preto em todas as telas. Protocolo Muralha neutralizado. Tentem novamente. O emoticon sorridente ao final da mensagem provocou uma onda de desespero pela sala. Não apenas o ataque continuava, mas o invasor estava um passo à frente, antecipando e neutralizando as contramedidas da equipe de segurança. Ele tem acesso aos nossos protocolos de emergência, exclamou Eduardo incrédulo. Isso é impossível. Esses protocolos não estão nem documentados digitalmente. Tiago Mendonça, que observava tudo com crescente apreensão, finalmente perdeu a compostura. Quero todos os consultores externos possíveis aqui em 1 hora. Ofereça o que for necessário. Dinheiro não é problema. Enquanto isso, Nina havia encontrado um local ainda mais isolado para continuar sua exploração. Uma pequena sala de servidores auxiliares no 26º andar, raramente visitada. Ali, conectada diretamente à rede interna, ela podia observar o ataque e as tentativas de defesa com clareza impressionante. A menina mordeu o lábio, hesitante. Ela havia percebido algo que ninguém mais parecia notar. O invasor não estava tentando destruir o íris ou roubar dados. Havia um padrão, um ritmo quase musical na forma como os pacotes de dados eram manipulados. O invasor estava procurando algo específico dentro do sistema. Em seu caderno, Nina traçou uma série de diagramas que conectavam os pontos de entrada do ataque. Quando terminou, o desenho formava uma estrutura que lembrava uma constelação. Ou melhor, um mapa. Um mapa para algo escondido nas profundezas do íris. Joana continuava sua busca frenética pela filha, agora visivelmente angustiada. Foi quando esbarrou em Pedro Oliveira, que saía apressado da sala de crise. Desculpe, murmurou Joana constrangida. Pedro mal registrou sua presença até notar seu uniforme de limpeza. Espere, você trabalha aqui? Viu alguém estranho nos andares inferiores? Alguém que pudesse estar conectado aos servidores? Não, senhor, respondeu Joana nervosamente. Na verdade, estou procurando minha filha. Ela deveria estar na sala de descanso, mas... Pedro franziu o senho. Sua filha está no prédio hoje. Quantos anos ela tem? 12. Por favor, não conte para ninguém. É só hoje. A escola dela está em reforma e não tinha com quem deixá-la. Juro que ela é comportada, deve estar apenas explorando um pouco. Algo se acendeu nos olhos de Pedro. Como é sua filha? O que ela gosta de fazer? Nina. Bem, ela é diferente das outras crianças. Passa o dia mexendo em circuitos velhos, programando em um notebook que consertou do lixo. Às vezes, acho que ela fala mais com máquinas do que com pessoas. Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você tem alguma ideia de onde ela possa estar? No centro de crise, a situação atingia níveis alarmantes. O ataque agora se concentrava no núcleo do íris, a parte mais valiosa e inovadora do sistema. Eduardo Martins anunciava que em aproximadamente 1 hora, se nada fosse feito, todo o código-fonte do projeto estaria comprometido. Preciso de mais equipes. Tragam pessoas de todos os departamentos, não importa a função, ordenava Tiago, o desespero evidente em sua voz. Foi nesse momento que Nina, seguindo seus instintos e os padrões que havia identificado, fez uma descoberta surpreendente. Escondido dentro do próprio código do íris, havia o que parecia ser uma porta dos fundos, uma entrada secreta implementada durante o desenvolvimento, que permitia acesso privilegiado a quem conhecesse a senha correta. Não é um ataque, sussurrou para si mesma, seus olhos brilhando com a compreensão. É alguém tentando usar uma porta que já existia. Enquanto isso, Pedro e Joana procuravam por Nina nos andares inferiores, verificando cada sala e corredor. A preocupação da mãe contrastava com a crescente curiosidade do programador. Sua filha alguma vez mostrou interesse pelo sistema íris? Perguntou Pedro enquanto caminhavam. Íris, não sei. Ela fala de tantos sistemas e programas que nem consigo acompanhar. Mas lembro de uma noite, há alguns meses, em que ela ficou muito animada depois que eu comentei sobre um novo projeto na empresa. Disse algo sobre inteligência artificial que aprende com padrões financeiros.
Pedro parou abruptamente. Você falou sobre o íris para ela? Não detalhes, claro, só o que ouvi na copa, conversas dos engenheiros. Nina sempre faz perguntas sobre meu trabalho, sobre a empresa. Antes que pudessem continuar a conversa, seus celulares, assim como todos os dispositivos no prédio, emitiram um som estridente simultâneo. Uma notificação de emergência apareceu nas telas. Sistema íris. Autodestruição iniciada. Tempo restante. 30 minutos. O pânico se espalhou pelos corredores da conexão digital como um incêndio fora de controle. No centro de crise, engenheiros gritavam instruções contraditórias, enquanto executivos exigiam explicações. O invasor, quem quer que fosse, havia acionado um protocolo de autodestruição que ninguém sabia que existia. E no silêncio de sua pequena sala de servidores, Nina finalmente compreendeu a verdadeira natureza do ataque. Não era uma invasão comum. Era um teste. Alguém estava testando o íris, provocando-o, forçando-o a revelar seus segredos mais profundos. E esse alguém usava técnicas que pareciam estranhamente familiares aos próprios métodos intuitivos de Nina. Com o cronômetro da destruição correndo, a menina tomou uma decisão. Respirou fundo, ajustou-se na cadeira e começou a digitar. O cronômetro digital piscava implacavelmente em todas as telas da conexão digital. 29:42, 29:41, 29:40. A contagem regressiva para a destruição do íris avançava, enquanto o caos se intensificava. Funcionários corriam pelos corredores, alguns tentando salvar dados em dispositivos externos, outros simplesmente paralisados pelo choque. No centro de crise, Tiago Mendonça havia perdido completamente a compostura que o caracterizava. Seu rosto, normalmente controlado, exibia uma mistura de raiva e desespero enquanto gritava ordens contraditórias. Como diabos existe um protocolo de autodestruição que eu não autorizei? Vociferou agarrando Eduardo pelos ombros. Quem implementou isso no meu sistema? Eduardo, igualmente perplexo, balançava a cabeça. Não estava na documentação oficial, senhor. Alguém deve ter inserido esse código secretamente durante o desenvolvimento. Um sabotador interno? Questionou Renata, que tentava manter a calma enquanto coordenava as equipes de crise. Ou uma medida de segurança extrema que alguém implementou sem autorização, sugeriu Pedro, que acabava de retornar à sala, ainda procurando Nina pelos corredores. Conheço desenvolvedores que inserem esses protocolos como último recurso contra roubo de propriedade intelectual. Tiago passou as mãos pelos cabelos, agora completamente desalinhados. Não me importa quem colocou isso lá. Quero que parem essa contagem agora. Estamos tentando, respondeu Eduardo, voltando ao seu terminal. Mas o invasor bloqueou todos os acessos administrativos. É como se o sistema não nos reconhecesse mais como usuários legítimos. Em sua pequena sala isolada no 26º andar, Nina trabalhava com intensidade surpreendente para uma criança de 12 anos. Seus dedos voavam pelo teclado, enquanto seus olhos absorviam cada detalhe das estruturas de dados que passavam pela tela. Para ela, aquilo não era apenas código. Era como ler um livro fascinante, decifrar um idioma que poucos compreendiam. Nina havia percebido algo crucial. O invasor não estava usando ferramentas convencionais de ataque. A técnica empregada era quase artesanal, personalizada, como se alguém tivesse criado um método único, adaptado especificamente para o íris. E quanto mais ela observava os padrões, mais familiar eles pareciam. É como olhar num espelho, murmurou para si mesma, enquanto traçava em seu caderno linhas que conectavam diferentes pontos de acesso utilizados pelo invasor. Foi quando Nina notou algo extraordinário. O invasor estava deixando um rastro, não por descuido, mas deliberadamente. Pequenas assinaturas digitais quase imperceptíveis surgiam em determinados pontos do código comprometido. Para qualquer especialista em segurança, seriam apenas anomalias aleatórias. Mas Nina via um padrão que ela reconhecia. O coração da menina acelerou. Aquilo não era apenas um ataque, era uma mensagem. Alguém estava tentando se comunicar através do próprio ataque, usando o código como meio de transmissão. E essa pessoa, quem quer que fosse, parecia conhecer Nina ou, pelo menos, pensar como ela. Enquanto isso, Joana continuava sua busca frenética pela filha.
O pânico generalizado na empresa dificultava ainda mais sua tarefa, já que ninguém prestava atenção em uma funcionária da limpeza correndo pelos corredores. Nina, Nina, onde você está? Chamava cada vez mais desesperada. No centro de crise, o cronômetro marcava 22:17 quando uma nova mensagem apareceu em todos os monitores. A chave está no início, onde tudo começou. O que diabos isso significa? Questionou Tiago, olhando para a mensagem enigmática. Pode ser uma pista, sugeriu Pedro. Ou parte do jogo doentio que o invasor está jogando conosco. Eduardo sacudiu a cabeça, frustrado. Estamos tentando todas as abordagens possíveis. Isolamento de servidores, reinicialização forçada, até mesmo tentativas de negociação com o invasor. Nada funciona. Foi nesse momento que Nina tomou uma decisão. Depois de analisar os padrões do ataque e as pistas deixadas, ela compreendeu que precisava agir. Não apenas para satisfazer sua curiosidade, mas porque, de alguma forma inexplicável, sentia que era sua responsabilidade resolver aquele enigma. Como se o invasor estivesse chamando especificamente por ela. A menina respirou fundo, desconectou-se do terminal e, reunindo toda a sua coragem, dirigiu-se ao VC88 andar, onde sabia que estavam reunidos os responsáveis pela crise. Quando Nina entrou timidamente na sala lotada de executivos e engenheiros, ninguém notou sua presença inicialmente. Uma criança de 12 anos magra, com cabelos cacheados e vestindo roupas simples, era praticamente invisível no meio daquele caos de adultos desesperados. Foi Pedro quem a viu primeiro. "Nina!" exclamou, reconhecendo-a pela descrição de Joana. "O que você está fazendo aqui?" Todos os olhares se voltaram para a menina. Tiago franziu o senho, confuso e irritado, com a presença inesperada de uma criança no meio da maior crise da história da empresa. "Quem é essa garota? Como ela entrou aqui?" exigiu saber. "É a filha de uma das zeladoras", explicou Pedro rapidamente. "Estava procurando por ela." "Tirem-na daqui imediatamente", ordenou Tiago. "Isto não é lugar para crianças. Estamos no meio de uma emergência." Mas Nina, normalmente tímida e reservada, deu um passo à frente. Sua voz, surpreendentemente firme, cortou o ar tenso da sala. "Eu sei o que está acontecendo com o sistema de vocês", disse, "e acho que posso ajudar." Um silêncio incrédulo caiu sobre a sala. Alguns engenheiros trocaram olhares entre divertidos e exasperados. Eduardo soltou uma risada curta e sem humor. "Olha, menina, isso não é brincadeira de videogame. Estamos lidando com um ataque cibernético sofisticado contra um sistema de inteligência artificial avançado. Vá procurar sua mãe, por favor." Nina não se moveu. Seus olhos determinados fixaram-se nos monitores que exibiam fragmentos do código comprometido. "O invasor não está atacando o Íris", afirmou com convicção. "Está testando-o, procurando algo específico dentro dele, e está deixando pistas para quem souber ler." O tom de certeza na voz da menina fez Pedro olhá-la com mais atenção. "Como você sabe disso?" "Porque eu vejo os padrões", respondeu Nina apontando para um dos monitores. "Ali e ali e ali também. Não são ataques aleatórios. É uma sequência lógica, como alguém batendo em pontos específicos de uma parede para encontrar um compartimento secreto." Tiago, que observava a cena com crescente irritação, estava prestes a ordenar novamente a remoção da menina quando Pedro interveio. "Senhor, e se dermos uma chance a ela? Já tentamos todas as abordagens convencionais e nada funcionou. O que temos a perder?" "Tempo", exclamou Eduardo. "Temos exatamente 18 minutos e 42 segundos antes que todo o sistema Íris seja destruído." "Por isso mesmo", insistiu Pedro. "Nada do que estamos fazendo está funcionando. Uma perspectiva diferente pode ser exatamente o que precisamos." Tiago hesitou, seu olhar alternando entre o cronômetro, os engenheiros frustrados e a pequena figura de Nina, que permanecia estranhamente calma em meio ao caos. Algo no olhar determinado da menina o fez reconsiderar. 5 minutos, concedeu finalmente. "Ela tem 5 minutos. Se não apresentar nada útil, quero-a fora daqui." Pedro rapidamente conduziu Nina até um terminal disponível. A menina sentou-se, ajustou a cadeira para sua altura e, sem hesitação, começou a navegar pelo sistema com uma familiaridade que surpreendeu a todos os presentes. "Como ela sabe fazer isso?" murmurou Eduardo,
observando atônito enquanto Nina acessava camadas do sistema que exigiriam credenciais avançadas. Não sei, respondeu Pedro, igualmente impressionado, mas ela parece saber exatamente o que está procurando. Nina ignorava os comentários ao seu redor. Estava completamente absorta, seguindo os rastros deixados pelo invasor como quem segue migalhas de pão em uma floresta. Seus dedos pequenos, mas ágeis, digitavam comandos em velocidade impressionante, acessando partes do sistema que nem mesmo os engenheiros seniores conheciam completamente. É incrível, comentou um dos programadores, inclinando-se para ver melhor. Ela está utilizando métodos de navegação que não são documentados. Porque ela não está seguindo documentação, observou Pedro. Está seguindo intuição. O cronômetro marcava 14:03, quando Nina finalmente encontrou o que procurava. Um módulo obscuro, enterrado nas camadas mais profundas do íris, com um nome que não constava em nenhuma documentação oficial. Origem. É aqui, anunciou sua voz mal contendo a excitação da descoberta. A chave está aqui. Tiago aproximou-se, tentando compreender o que via na tela. O que é isso? Nunca vi esse módulo antes. Por que não deveria existir? Respondeu Nina, já trabalhando para acessar o conteúdo do módulo misterioso. Alguém o escondeu aqui, é como uma caixa preta dentro do íris. Enquanto Nina trabalhava, Joana finalmente chegou à sala de crise, ofegante após procurar a filha por toda a parte. Seus olhos se arregalaram ao ver Nina no centro das atenções, operando um dos terminais principais. "Nina, o que você está fazendo?" exclamou mortificada. "Senhor Mendonça, me desculpe, eu não sabia." Tiago ergueu a mão, silenciando-a. "Sua filha pode ter acabado de salvar minha empresa, senhora. Por favor, deixe-a continuar." Joana olhou confusa de Tiago para Nina, que estava tão concentrada que mal notara a chegada da mãe. A sala inteira observava em silêncio tenso, enquanto a menina navegava pelo módulo Origem, seguindo uma lógica que apenas ela parecia compreender. "Quase lá", murmurou Nina mais para si mesma do que para os outros. O cronômetro marcava 09:58 quando Nina finalmente encontrou o que parecia ser uma interface de autenticação oculta. Diferente dos sistemas de login convencionais da conexão digital, esta pedia não uma senha, mas uma sequência específica de comandos, como notas musicais em uma partitura digital. "É um teste", explicou Nina, voltando-se para os atônitos executivos e engenheiros. "O invasor não quer destruir o íris, quer ver se alguém consegue encontrar isso, se alguém entende o sistema tão bem quanto quem o criou." "Como você sabe disso?" perguntou Tiago, cada vez mais intrigado pela intuição extraordinária da menina. Nina hesitou, incerta de como explicar algo que nem ela mesma compreendia completamente. Porque eu faria a mesma coisa", respondeu finalmente. "Se eu construísse algo tão complexo quanto o íris, ia querer ter certeza de que poderia controlá-lo, mesmo que todos os acessos normais fossem bloqueados." E então, sem mais explicações, Nina começou a inserir uma sequência de comandos. Seus dedos dançavam pelo teclado com confiança surpreendente, como se estivesse tocando uma música que apenas ela podia ouvir. Não consultava notas, não verificava a documentação. Seguia apenas sua intuição e os padrões que havia detectado no ataque. "O que ela está fazendo?" perguntou Eduardo, incapaz de acompanhar a velocidade e a lógica não convencional da sequência. "Acho que está conversando com o sistema", respondeu Pedro maravilhado, "de programador para programador." À medida que Nina inseria a sequência, algo inusitado começou a acontecer nos monitores ao redor. O cronômetro da autodestruição piscou, hesitou e parou. 07:13. O tempo congelou. E então, em todos os monitores da sala, surgiu uma nova mensagem. "Sequência reconhecida. Bem-vinda de volta, criadora." A sala mergulhou em silêncio absoluto enquanto todos processavam o significado daquela mensagem. Todos os olhares se voltaram para Nina, que parecia tão surpresa quanto os demais. "Criadora?" murmurou Tiago, olhando para a menina com uma mistura de confusão e admiração nascente. "O que isso significa?" Nina engoliu em seco, suas mãos agora tremendo ligeiramente sobre o teclado. Eu não sei. Nunca vi esse sistema antes de hoje." Mas algo dentro dela dizia o contrário.
Uma familiaridade inexplicável, um reconhecimento que vinha não da memória consciente, mas de algum lugar mais profundo, como se o Íris fosse um velho amigo que ela havia esquecido que conhecia. Continue, incentivou Pedro suavemente. O que devemos fazer agora? Nina respirou fundo e voltou a digitar. A mensagem na tela mudou. Protocolo de autodestruição suspenso, aguardando comandos. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. O perigo imediato havia passado, mas as perguntas apenas começavam a se formar. Quem é você, Nina? Perguntou Tiago, encarando a menina com intensidade renovada. E como conseguiu fazer o que uma equipe inteira de especialistas não conseguiu? Antes que Nina pudesse responder, uma nova mensagem surgiu nas telas. Conexão externa detectada. Visitante deseja comunicação direta. Era o invasor. Quem quer que fosse, queria falar. O silêncio na sala era quase palpável, enquanto todos os olhares alternavam entre Nina e a mensagem piscando na tela. A tensão era tão densa que parecia dificultar a respiração. Tiago Mendonça foi o primeiro a quebrar o silêncio, sua voz recuperando parte da autoridade habitual. O que isso significa? Comunicação direta com o invasor? Nina, ainda sentada diante do terminal, mordeu o lábio inferior pensativa. Quem quer que esteja por trás disso, quer conversar. Não é um ataque comum. Pode ser uma armadilha, alertou Eduardo, aproximando-se com cautela. Estabelecer comunicação direta pode dar ao invasor ainda mais acesso aos nossos sistemas. Pedro observava Nina com fascínio crescente. A menina de 12 anos exibia uma compreensão intuitiva de sistemas computacionais que desafiava qualquer explicação racional. O que você acha, Nina? Devemos responder? Antes que Nina pudesse responder, Joana colocou a mão protetoramente no ombro da filha. Isso é loucura, ela é só uma criança. Não deveria estar envolvida nisso. Mãe, Nina olhou para cima, seus olhos suplicantes. Por favor, eu sei o que estou fazendo. De alguma forma, eu sei. Tiago avaliou a situação rapidamente. O protocolo de autodestruição estava suspenso, mas não cancelado. O invasor ainda tinha controle sobre partes críticas do sistema. E, inexplicavelmente, a única pessoa que conseguira qualquer progresso era uma menina de 12 anos, filha de uma zeladora. Vamos estabelecer a comunicação, decidiu finalmente. Mas com extrema cautela. Eduardo, monte uma equipe para monitorar qualquer atividade suspeita durante a conversa. Pedro, fique ao lado de Nina. Se perceber qualquer coisa estranha, corte a conexão imediatamente. Nina assentiu, sua expressão subitamente séria e concentrada. Com alguns comandos precisos, estabeleceu um canal de comunicação protegido. Uma janela de chat se abriu na tela principal, visível para todos na sala. Por alguns segundos, a janela permaneceu vazia. Então, letras começaram a aparecer, formando uma mensagem. Finalmente te encontrei, pequena programadora. Sabia que seria você a decifrar meu convite. Um murmúrio percorreu a sala. Nina franziu o senho, confusa. Quem é você? Digitou em resposta. A resposta veio quase instantaneamente. Alguém que te conhece melhor do que você imagina. Alguém que viu o que você poderia se tornar antes mesmo de você saber. O que você quer? Perguntou Nina, suas mãos agora ligeiramente trêmulas. Quero o que é meu por direito. O reconhecimento, a verdade. E você é a chave para isso, Nina Santos. Um arrepio percorreu a espinha da menina ao ver seu nome completo na tela. Como o invasor sabia quem ela era? Como você me conhece? Digitou, enquanto Joana se aproximava mais, visivelmente perturbada. Observo você há muito tempo, seus padrões de programação, sua forma de pensar, tão familiar, tão semelhante à minha. Não é coincidência. Tiago, que lia cada palavra com atenção crescente, inclinou-se para a tela. Pergunte o que ele quer com o Íris. Nina assentiu e digitou a pergunta. A resposta demorou um pouco mais desta vez. O Íris nunca foi o alvo. Foi apenas o meio para chegar até você, Nina. O sistema tem um segredo sobre sua verdadeira origem. Um segredo que Tiago Mendonça escondeu do mundo e de você. Todos os olhares se voltaram para Tiago, que empalideceu visivelmente. Sua expressão confiante deu lugar a algo que Nina nunca havia visto no rosto do poderoso CEO. Medo. Isso é absurdo, protestou Tiago, mas sua voz tremia ligeiramente.
Não dê ouvidos a isso. É claramente uma tentativa de nos manipular, de semear discórdia. O que ele quer dizer? Perguntou Nina, olhando diretamente para Tiago. Que segredo? Antes que Tiago pudesse responder, o invasor enviou outra mensagem. Pergunte a ele sobre o projeto Gênesis. Pergunte sobre a mulher que realmente criou a base do Íris. Pergunte sobre Beatriz Santos. O nome caiu como uma bomba na sala silenciosa. Joana ofegou levando a mão à boca. Beatriz? Como ele conhece esse nome? Nina olhou para a mãe, confusa. Quem é Beatriz Santos, mãe? Joana parecia ter visto um fantasma. Beatriz era minha irmã, sua tia. Ela desapareceu há 8 anos. Trabalhava com tecnologia, era brilhante, mas sumiu sem deixar rastros. Como esse invasor sabe dela? A atenção de todos se voltou novamente para Tiago, que agora parecia completamente descomposto. O poderoso CEO da Conexão Digital cambaleou até uma cadeira e se sentou, passando as mãos pelo rosto em um gesto de profundo cansaço. Beatriz Santos murmurou finalmente. Um nome que não ouço há muito tempo. Você conhecia minha irmã? Perguntou Joana, aproximando-se com passos trêmulos. Tiago assentiu lentamente. Beatriz foi fundamental nos estágios iniciais do desenvolvimento do Íris. Uma mente brilhante, à frente de seu tempo. Ela enxergava padrões onde ninguém mais conseguia ver. Como minha filha, observou Joana, olhando para Nina com uma mistura de orgulho e apreensão. Sim, concordou Tiago, seu olhar agora fixo em Nina. Exatamente como sua filha. Nina, tentando processar essas revelações, voltou-se para o terminal. O invasor continuava lá, esperando. Ela digitou: Quem é você realmente? E o que sabe sobre minha tia? A resposta veio lentamente, cada palavra aparecendo na tela, como se o invasor estivesse saboreando o momento. Meu nome é Rafael Nunes. Trabalhei com Beatriz no projeto Gênesis, a semente do que viria a se tornar o Íris. Nós éramos uma equipe pequena, mas visionária. Até que Tiago viu o potencial comercial do que estávamos criando e decidiu que precisava de controle total. Isso é uma distorção grosseira dos fatos, protestou Tiago, levantando-se. Rafael era instável, obcecado. Foi afastado do projeto por razões de segurança. Pergunte a ele o que aconteceu com Beatriz, insistiu Rafael através do chat. Pergunte por que ela desapareceu, justo quando o Íris estava prestes a ser patenteado, com o nome de Tiago como único criador. A sala estava em completo silêncio agora. O drama pessoal havia superado temporariamente a crise tecnológica. Joana olhava para Tiago com uma mistura de choque e fúria nascente. O que você fez com minha irmã? Perguntou, sua voz trêmula. Tiago ergueu as mãos em um gesto defensivo. Eu não fiz nada. Beatriz decidiu sair do projeto. Disse que precisava de tempo, de espaço. Ofereci tudo para que ficasse. Dinheiro, reconhecimento, uma equipe inteira sob seu comando. Mas ela recusou. Disse que o Íris estava tomando um rumo que ela não aprovava. E você simplesmente a deixou ir? Questionou Pedro, agora também profundamente envolvido na história. Uma mente brilhante, co-criadora do seu projeto mais importante? Não tive escolha, respondeu Tiago defensivamente. Não podia forçá-la a ficar. Rafael enviou outra mensagem. Pergunte a ele sobre o acordo de confidencialidade. O que aconteceria se Beatriz falasse sobre o projeto depois de sair? Tiago empalideceu ainda mais. Era um acordo padrão do setor. Beatriz sabia no que estava se metendo quando assinou. Ele a silenciou, continuou Rafael. A ameaçou com processos milionários se ela tentasse reivindicar qualquer crédito pelo Íris. Ela estava grávida, precisava de estabilidade. Não podia arriscar. Grávida? Sussurrou Joana, seus olhos se arregalando com a revelação. Lentamente, seu olhar se desviou para Nina, que acompanhava tudo com expressão atônita. Nina sentiu o mundo girar ao seu redor. A familiaridade inexplicável com o sistema, o reconhecimento como criadora, a conexão intuitiva com a lógica do Íris, tudo começava a fazer um terrível sentido. Não, murmurou Joana, sacudindo a cabeça em negação. Não pode ser. Beatriz me deixou Nina quando desapareceu. Disse que precisava resolver algumas questões, que voltaria logo. Mas nunca voltou. Ela era a mãe de Nina? O silêncio na sala confirmava o que Joana já suspeitava. Nina, pálida,
olhava do terminal para sua mãe, ou seria sua tia, tentando processar a revelação que redefinia toda a sua existência. Beatriz sabia que estava sendo observada, explicou Rafael através do chat. Sabia que Tiago nunca a deixaria reivindicar sua parte na criação do Íris. Então confiou a você, Joana, o seu maior tesouro, sua filha, enquanto tentava reunir provas de sua contribuição. E então ela desapareceu. Isso é loucura, protestou Tiago, mas sua voz carecia de convicção. Rafael está manipulando vocês, não vem? Ele orquestrou esse ataque, ameaçou destruir o Íris, tudo para espalhar essas mentiras. Se são mentiras, rebateu Nina, encontrando sua voz. Por que o sistema me reconheceu como criadora? Por que consigo navegar pelo Íris como se já o conhecesse? Por que entendo sua estrutura mais profunda sem nunca tê-lo estudado? Tiago não tinha resposta. Eduardo, que acompanhava tudo em silêncio chocado, se aproximou do terminal. Se você é quem diz ser, Rafael, e se suas acusações têm fundamento, por que atacar o Íris? Por que ameaçar destruí-lo? Nunca pretendi destruir o sistema, respondeu Rafael. O protocolo de autodestruição era um blefe, um meio de criar urgência. Eu precisava que Nina fosse notada, que suas habilidades extraordinárias fossem reconhecidas. Precisava forçar Tiago a confrontar o que fez. E o que ele fez exatamente? Perguntou Pedro, olhando diretamente para o CEO. Rafael respondeu antes que Tiago pudesse falar. Ele apagou Beatriz da história, removeu todo o seu trabalho dos registros oficiais. Reconstruiu partes do código para obscurecer sua contribuição. Mas havia algo que ele não conseguiu mudar. A estrutura fundamental do Íris, a assinatura de Beatriz no código. Uma assinatura que aparentemente sua filha herdou. Nina olhou para suas próprias mãos, como se visse pela primeira vez as ferramentas com as quais havia, intuitivamente, navegado pelo sistema mais complexo da conexão digital. Tinha herdado mais do que imaginava de sua verdadeira mãe. Prove, desafiou Tiago, recuperando parte de sua postura. Prove que Beatriz estava por trás do Íris. Documentos foram perdidos, códigos foram reescritos. Não há como provar suas alegações. Não há? Respondeu Rafael. Nina, acesse o módulo Origem novamente. Procure um arquivo chamado Genesis.log. Beatriz deixou algo lá, algo que Tiago nunca encontrou. Com mãos trêmulas, Nina seguiu as instruções. O arquivo estava escondido dentro de várias camadas de criptografia, mas mais uma vez, seus dedos pareciam saber exatamente o que fazer. Quando o arquivo finalmente se abriu, não era código o que apareceu na tela, mas um vídeo. O rosto de uma mulher jovem, com os mesmos cabelos cacheados de Nina e olhos intensamente inteligentes, preencheu a tela. Joana soluçou ao reconhecer sua irmã, Beatriz Santos. Se você está vendo isso, começou Beatriz no vídeo, significa que encontrou o caminho através do labirinto que construí. Espero que seja você, minha filha. Espero que o talento que vi em você, mesmo quando era apenas um bebê, tenha florescido. Este sistema, o projeto Gênesis ou Íris, como Tiago insiste em chamá-lo, é tanto seu legado quanto o meu. Tiago afundou na cadeira, derrotado, enquanto o vídeo continuava. Beatriz explicava como havia codificado sua assinatura nas camadas mais profundas do sistema, como havia deixado pistas que apenas alguém, com sua forma específica de pensar, poderia seguir. Era uma mensagem de uma mãe para uma filha que talvez nunca conhecesse, mas cujo futuro ela tentava proteger. Não sei o que acontecerá comigo, continuava Beatriz, sua voz agora embargada pela emoção. Tiago deixou claro que não aceitará dividir os créditos pelo Íris, e eu não posso simplesmente abrir mão de algo que consumiu anos da minha vida, algo que criei pensando em você. Então estou deixando estas provas, este testemunho, e estou confiando Rafael para garantir que a verdade venha à tona no momento certo. O vídeo terminou com Beatriz olhando diretamente para a câmera, como se pudesse ver através do tempo diretamente para sua filha. Lembre-se, Nina, sistemas são como pessoas, complexos, imperfeitos, mas cheios de possibilidades. Nunca deixe ninguém convencê-la de que você não pertence a este mundo apenas porque enxerga os padrões que os outros não conseguem ver. A sala estava em completo silêncio quando o vídeo terminou. Nina, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, olhou para Joana, que se aproximou
e a abraçou com força. Você sempre será minha filha, sussurrou Joana. Beatriz confiou você a mim, e esse foi o maior presente que já recebi. Tiago Mendonça observava a cena, seu império tecnológico e sua reputação desmoronando diante de seus olhos. Uma nova mensagem de Rafael apareceu na tela. Não quero destruir o que Beatriz ajudou a criar. Quero apenas que a verdade seja conhecida. E quero que Nina tenha o lugar que merece. Não apenas como herdeira do legado de sua mãe, mas como alguém que pode levar o Íris além do que qualquer um de nós imaginou. Pedro se aproximou de Nina, colocando gentilmente a mão em seu ombro. O que você quer fazer, Nina? A menina olhou para a tela, para o sistema que, de alguma forma misteriosa, a havia reconhecido como parte de si mesmo. Depois olhou para Tiago, o homem que havia ocultado a verdade sobre sua origem, sobre sua mãe. E, finalmente, olhou para Joana, a mulher que a criara com amor, mesmo não sendo sua mãe biológica. Quero saber mais, respondeu finalmente, sobre o Íris, sobre minha mãe biológica. E quero saber o que realmente aconteceu com ela. Rafael enviou uma última mensagem antes de encerrar a conexão. O jogo apenas começou, Nina Santos. A verdadeira história do Íris e de sua mãe ainda está esperando para ser descoberta. E agora você tem as ferramentas para encontrá-la. A tela ficou momentaneamente em branco, e então o sistema Íris voltou ao normal, como se o ataque nunca tivesse acontecido. Mas nada mais seria normal na conexão digital ou na vida de Nina Santos. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e vermelho, quando a conexão digital finalmente retomou a normalidade operacional. Os funcionários, ainda atordoados pelos eventos extraordinários daquele dia, voltavam lentamente às suas funções. Mas para Nina, Joana e Tiago, reunidos agora na sala de conferências privativa no 3º andar, o mundo havia mudado irreversivelmente. Nina sentava-se quieta, seus dedos tamborilando distraidamente sobre a mesa de mogno polido. Seu caderno de anotações estava aberto à sua frente, repleto de diagramas e códigos que pareciam ter adquirido um novo significado após as revelações. Joana permanecia ao seu lado, protetora, ainda processando o fato de que a menina que criara como filha era, na verdade, sua sobrinha. O último legado de Beatriz. Tiago Mendonça havia perdido toda a arrogância característica. Sentado na cabeceira da mesa, parecia ter envelhecido anos em apenas algumas horas. Seus olhos, outrora aguçados e dominadores, agora revelavam uma mistura de resignação e cálculo. Pedro e Eduardo também estavam presentes, representando o lado técnico da empresa, mas também como testemunhas das revelações que haviam abalado as fundações da conexão digital. O que aconteceu com ela? Perguntou Nina, finalmente quebrando o silêncio tenso. Com minha mãe biológica. Com Beatriz. Tiago suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Honestamente, não sei. Depois que ela saiu da empresa, nunca mais a vi. Tentei contactá-la algumas vezes. Ofereci acordos mais favoráveis, mas ela nunca respondeu. Mentira, acusou Joana, incapaz de conter a raiva. Beatriz me ligou poucos dias antes de desaparecer. Estava assustada. Disse que estava sendo seguida, que pessoas estavam monitorando seu apartamento. Não tive nada a ver com isso, defendeu-se Tiago, erguendo as mãos. Sim, queria que ela mantivesse silêncio sobre sua participação no desenvolvimento do Íris. Era um momento crítico para a empresa, estávamos negociando com investidores internacionais. Uma disputa pública pela propriedade intelectual teria sido desastrosa. Mas nunca, jamais desejei qualquer mal a Beatriz. Então por que apagou ela da história? Questionou Pedro. Por que não reconhecer sua contribuição, mesmo que parcialmente? Tiago hesitou, pesando suas palavras. Os investidores queriam certeza, clareza sobre a propriedade. O Íris precisava ter um criador único, indisputado. Era uma questão de mercado, não de ego. Era uma questão de dinheiro, corrigiu Joana, amarga. Você não queria dividir os lucros. No início, talvez, admitiu Tiago, surpreendendo a todos com sua franqueza. Mas depois ficou mais complicado. Quanto mais o Íris se desenvolvia, quanto mais reconhecimento recebia, mais difícil se tornava admitir a verdade.
Como poderia anunciar subitamente que o sistema revolucionário que eu vinha promovendo como minha criação tinha, na verdade, uma co-criadora que eu havia deliberadamente excluído? Nina observava o poderoso empresário com uma percepção que ia além de seus anos. Você ficou preso na sua própria mentira. Tiago assentiu lentamente. Uma mentira que cresceu até se tornar inescapável. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, quebrado apenas pelo som distante do tráfego paulistano. Eduardo consultou seu tablet e pigarreou. O sistema está completamente estabilizado agora. Rafael, se era realmente ele, se retirou sem deixar rastros. Não detectamos nenhum dado comprometido ou roubado. Ele conseguiu o que queria, observou Pedro. Expôs a verdade sobre Beatriz e revelou Nina. Nina fechou seu caderno e olhou diretamente para Tiago. Quero saber tudo sobre o projeto Gênesis. Quero ver os registros originais antes que você os modificasse. Quero conhecer o trabalho da minha mãe. A maioria desses registros foi apagada há anos, respondeu Tiago, desviando o olhar. Não acredito nisso, rebateu Nina, com uma convicção surpreendente. Um homem como você nunca destruiria completamente algo que poderia ser útil no futuro. Você deve ter mantido cópias, backups em algum lugar. Um sorriso relutante surgiu no rosto cansado de Tiago. Você tem a mesma perspicácia dela. Sim, existem arquivos, guardados em um servidor seguro, desconectado da rede principal. Quero vê-los, insistiu Nina. Todos eles. Tiago hesitou, calculando suas opções. O escândalo seria inevitável se a verdade sobre a criação do Íris viesse à tona. Anos de mentiras cuidadosamente construídas desmoronariam. O valor das ações da empresa despencaria. Sua reputação estaria arruinada. Mas olhando para Nina, para os mesmos olhos penetrantes e inteligentes que um dia haviam pertencido a Beatriz, ele percebia que estava diante de uma escolha fundamental. Posso mostrar os arquivos, disse finalmente. Mas precisamos discutir como lidaremos com essa informação publicamente. Há mais em jogo aqui do que minha reputação pessoal. Milhares de empregos dependem da estabilidade da conexão digital. Você está propondo outro acordo de silêncio? Questionou Joana indignada. Estou propondo uma solução que reconheça a verdade sem destruir o que Beatriz ajudou a construir, respondeu Tiago com uma sinceridade inusitada. O Íris é seu legado também. Vocês realmente querem vê-lo afundar em meio a um escândalo corporativo? Nina, que estivera absorvendo cada palavra da conversa, interveio com uma maturidade impressionante. Não quero destruir nada. Quero entender quem minha mãe era através do que ela criou. E quero saber o que aconteceu com ela. Pedro, que até então observava a interação em silêncio pensativo, inclinou-se para a frente. E se pudéssemos fazer as duas coisas? Revelar a verdade gradualmente, de forma controlada, enquanto investigamos o desaparecimento de Beatriz. Todos os olhares se voltaram para o jovem programador. O Íris está programado para receber uma grande atualização no próximo trimestre, certo? Continuou Pedro. E se anunciássemos que durante a revisão do código para a atualização, descobrimos contribuições não reconhecidas de uma programadora brilhante dos primeiros dias do projeto? Poderíamos gradualmente reintroduzir Beatriz na narrativa oficial, corrigindo uma injustiça histórica, sem necessariamente admitir uma mentira deliberada. Tiago considerou a proposta, avaliando suas implicações. Os investidores não ficariam felizes, mas seria administrável. Especialmente se Nina estivesse envolvida, completou Pedro, olhando para a menina. A filha prodígio de Beatriz Santos, redescoberta por acaso, continuando o legado de sua mãe. É uma história que a imprensa adoraria. Poderíamos transformar uma potencial crise em uma narrativa inspiradora. Estão falando da minha sobrinha como se fosse uma peça de marketing, protestou Joana. Não, corrigiu Nina, surpreendendo a todos. Estão falando de usar a verdade a nosso favor, de fazer justiça à memória da minha mãe sem destruir o que ela ajudou a construir. Ela virou-se para Tiago. Mas tenho minhas condições. O poderoso CEO da Conexão Digital ergueu as sobrancelhas, não acostumado a negociar em condições de desvantagem. E quais seriam? Primeiro, quero acesso irrestrito a todos os arquivos relacionados ao projeto Gênesis e ao desenvolvimento inicial do Íris. Segundo, quero recursos da empresa para investigar o desaparecimento da minha mãe.
Investigadores privados, acesso a registros, tudo o que for necessário. Terceiro, quando a verdade sobre a contribuição dela for revelada, quero que parte dos royalties do Íris seja destinada a uma fundação em seu nome, para apoiar jovens programadoras de comunidades carentes. Tiago não conseguiu evitar um sorriso genuíno. Você tem o mesmo espírito negociador dela também. E uma última coisa, acrescentou Nina, olhando firmemente nos olhos do empresário. Quero trabalhar no Íris, não como mascote ou símbolo, mas realmente trabalhar no código, entender o que minha mãe criou e ajudar a desenvolvê-lo. Você tem 12 anos, lembrou Tiago, e acabei de salvar sua empresa de um ataque que seus melhores especialistas não conseguiram conter. Rebateu Nina sem hesitação. Um silêncio respeitoso seguiu-se a essa afirmação incontestável. Joana olhava para Nina com uma mistura de orgulho e preocupação. E quanto à escola, sua educação, podemos estabelecer um programa especial, sugeriu Pedro. Tutores particulares, currículo personalizado combinado com tempo no laboratório. Nina claramente não se enquadra no sistema educacional convencional. Tiago observava a interação, sua mente calculista já avaliando possibilidades. A menina era extraordinária. Isso era inegável. Tê-la associada oficialmente à conexão digital, mesmo que inicialmente como parte de uma estratégia de relações públicas, poderia ser incrivelmente valioso no longo prazo. Temos um acordo, então? Perguntou finalmente, estendendo a mão para Nina. A menina hesitou, olhando para Joana em busca de aprovação. Após um momento de reflexão, Joana assentiu levemente. Temos um acordo, respondeu Nina, apertando a mão de Tiago com surpreendente firmeza. Mas lembre-se, estou fazendo isso pela memória da minha mãe, não por você. Enquanto o sol terminava de se pôr sobre São Paulo, iluminando a sala de conferências com seus últimos raios dourados, uma aliança improvável se formava. Uma aliança que mudaria não apenas o futuro da conexão digital, mas também o curso da tecnologia brasileira. Na manhã seguinte, Nina chegou cedo à conexão digital acompanhada por Joana. Ambas haviam passado uma noite inquieta, processando as revelações do dia anterior e discutindo as implicações da decisão que haviam tomado. Joana ainda tinha reservas sobre o acordo com Tiago, mas reconhecia a determinação inabalável nos olhos da sobrinha, a mesma determinação que vira tantas vezes em Beatriz. Renata Vasconcelos as recebeu no saguão, sua atitude profissional mascarando qualquer curiosidade que pudesse ter sobre a presença da dupla. O Sr. Mendonça as aguarda no laboratório subterrâneo. Vou levá-las até lá. O laboratório subterrâneo revelou-se uma instalação de alta segurança, 3 níveis abaixo do térreo, acessível apenas por um elevador que exigia autenticação biométrica. Nina observava tudo com fascínio enquanto desciam, absorvendo cada detalhe do ambiente tecnológico sofisticado. Quando as portas do elevador se abriram, Nina prendeu a respiração. Diante dela, estendia-se um espaço amplo e futurista, com paredes de vidro fosco, iluminação azulada e dezenas de servidores zumbindo suavemente. No centro da sala, uma mesa circular cercada por telas holográficas exibia diagramas complexos que flutuavam no ar. Tiago esperava ao lado da mesa, acompanhado por Pedro e por uma mulher que Nina não reconheceu. Uma senhora de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante e olhos aguçados por trás de óculos modernos. Nina, Joana, bem-vindas ao Laboratório Zero, apresentou Tiago, seu tom mais respeitoso do que comandante. Este é o coração original da conexão digital, onde tudo começou, onde o projeto Gênesis nasceu. Nina avançou lentamente, absorvendo cada detalhe do ambiente. Minha mãe trabalhou aqui? Sim, respondeu a senhora desconhecida, com voz suave, porém firme. Beatriz passava mais tempo neste laboratório do que em sua própria casa. Às vezes, eu tinha que praticamente expulsá-la para que descansasse. Nina, esta é a doutora Helena Duarte, apresentou Tiago. Ela foi mentora de Beatriz na universidade e depois trabalhou conosco nos estágios iniciais do projeto. Uma das poucas pessoas que conheceu sua mãe verdadeiramente. Os olhos de Nina se iluminaram. Joana também parecia emocionada. Você era amiga da minha irmã? Perguntou aproximando-se de Helena. Mais que amiga, respondeu Helena com um sorriso melancólico. Eu a considerava quase uma filha. E quando Tiago me contou sobre você, Nina,
sobre quem você realmente é e o que fez ontem. Bem, tive que vir ver com meus próprios olhos. Doutora. Helena concordou em retornar à conexão digital como consultora especial, explicou Tiago. Ela vai supervisionar seu treinamento, Nina, e ajudará na reintegração da contribuição de Beatriz à história oficial do Íris. Helena ajustou os óculos, estudando Nina com atenção. Você tem os olhos dela. E pelo que me contaram, herdou muito mais que isso. Temos muito o que conversar, disse Nina, sentindo uma conexão imediata com esta mulher que conhecera sua mãe biológica. Quero saber tudo sobre ela. E saberá, prometeu Helena. Mas primeiro, há algo que preciso mostrar a você. A cientista se voltou para um dos terminais e digitou uma sequência de comandos. As telas holográficas tremularam e se reconfiguraram, exibindo agora uma linha do tempo do desenvolvimento do Íris. Este é o arquivo original do projeto Gênesis, preservado exatamente como estava quando Beatriz ainda trabalhava aqui, explicou Helena, enquanto manipulava os dados com gestos precisos. Tiago nunca o destruiu, apenas o manteve isolado, desconectado dos sistemas principais da empresa. Nina aproximou-se das projeções holográficas, seus olhos percorrendo avidamente os diagramas e linhas de código. Era como olhar para um espelho, não apenas pela semelhança com sua própria forma de programar, mas porque, de alguma forma profunda e inexplicável, ela reconhecia aquele código, como se fosse uma linguagem que sempre soubera falar, mesmo sem jamais tê-la estudado formalmente. É incrível, murmurou, estendendo a mão para tocar uma das projeções. A interface respondeu ao seu toque, expandindo um módulo específico do código. Ela pensava de forma tão orgânica, não linear como a maioria dos programadores. Exatamente, concordou Helena, claramente impressionada. Beatriz não via código como sequências de comandos, mas como ecossistemas vivos, interconectados. Foi essa visão que tornou o Íris tão revolucionário, sua capacidade de aprender e se adaptar de forma quase biológica. Enquanto Nina explorava os arquivos originais, Tiago conduziu Joana a um canto mais afastado da sala. Contratei os melhores investigadores privados do país, informou em voz baixa. Eles já começaram a investigar o desaparecimento de Beatriz. Se houver qualquer pista, qualquer rastro, eles encontrarão. Joana estudou o rosto do empresário, procurando sinais de falsidade. Por que está fazendo isso agora? Por culpa? Ou apenas para manter Nina e sua valiosa mente por perto? Tiago sustentou seu olhar. Talvez um pouco dos dois, e talvez porque, apesar de tudo que fiz, eu realmente respeitava Beatriz. Ela merecia melhor do que acabou recebendo. De volta às telas holográficas, Nina havia encontrado algo que capturou completamente sua atenção. Um módulo específico do Íris original, marcado simplesmente como Núcleo B. Seus dedos deslizaram pelo código, reconhecendo instantaneamente sua função. Este módulo chamou atraindo a atenção de todos. É diferente do resto, mas pessoal. Helena se aproximou, ajustando os óculos. O Núcleo B, o coração emocional do Íris, como Beatriz o chamava. Ela acreditava que uma verdadeira inteligência artificial precisava compreender não apenas padrões lógicos, mas também emoções humanas. Este módulo foi quase completamente removido das versões posteriores do sistema. Por quê? Questionou Nina, genuinamente curiosa. Porque era imprevisível, respondeu Tiago, aproximando-se também. Investidores não gostam de imprevisibilidade, especialmente em sistemas financeiros. O Íris foi redirecionado para ser uma ferramenta de análise de mercado, não um estudo sobre a natureza da consciência artificial. Nina continuou explorando o código do Núcleo B, maravilhada com sua complexidade e elegância. Ela estava décadas à frente de seu tempo, murmurou mais para si mesma do que para os outros. Foi então que seus dedos encontraram algo oculto nas profundezas do código, uma sequência que não parecia fazer parte da estrutura principal. Nina ampliou aquele segmento, seu coração acelerando enquanto reconhecia o que estava vendo. É uma mensagem, disse, sua voz quase um sussurro, codificada diretamente na estrutura do Íris original. Helena se inclinou para examinar o código. Incrível, como um fóssil digital preservado em âmbar. Consegue decifrá-lo?
Nina já estava trabalhando nisso, seus dedos movendo-se com precisão instintiva pelo teclado virtual. A sequência codificada começou a se transformar, revelando seu significado oculto. Quando a mensagem finalmente apareceu na tela, todos ficaram em silêncio, absorvendo suas implicações. Era simples, direta e claramente destinada a ser encontrada apenas por alguém que pensasse como Beatriz. Se você está lendo isto, encontrou o caminho. O verdadeiro tesouro não está no código, mas no que ele revela sobre nós mesmos. Procure além do espelho, onde o digital e o humano se encontram. É lá que a resposta espera. Nina olhou para Helena, para Pedro, para Joana e, finalmente, para Tiago. Em seus olhos brilhava uma nova determinação. Ela deixou mais pistas, disse com absoluta certeza, e vou encontrá-las. As semanas seguintes transformaram completamente a vida de Nina. O acordo com Tiago havia sido formalizado, e a menina agora dividia seu tempo entre estudos personalizados, com tutores de elite e longas horas no Laboratório Zero, desbravando o legado digital deixado por sua mãe biológica. O mundo lá fora continuava sua rotina frenética, alheio às descobertas extraordinárias que ocorriam nas profundezas da conexão digital. A primeira fase do plano de Pedro estava em andamento. Comunicados cuidadosamente elaborados começavam a introduzir a ideia de contribuições não reconhecidas nos estágios iniciais do desenvolvimento do íris. Jornalistas especializados em tecnologia captaram as migalhas de informação e começaram a especular sobre a identidade da misteriosa programadora cujo trabalho estava sendo redescoberto. Enquanto isso, Nina mergulhava cada vez mais fundo no código original do projeto Gênesis, guiada pela doutora Helena Duarte, que se tornara sua mentora e elo vivo com Beatriz. As duas desenvolveram rapidamente uma conexão profunda, unidas não apenas pelo conhecimento técnico compartilhado, mas pelo afeto comum por Beatriz Santos. Numa tarde de sexta-feira, 3 semanas após o ataque que revelara sua verdadeira identidade, Nina estava concentrada em um terminal no Laboratório Zero, analisando fragmentos do núcleo B, o componente emocional que Beatriz havia integrado ao íris original. Joana, que agora trabalhava oficialmente como coordenadora administrativa do laboratório, uma promoção arranjada por Tiago, observava a sobrinha com uma mistura de orgulho e preocupação. "Você não acha que está exagerando?" perguntou Joana, colocando uma mão gentil no ombro de Nina. "Já passa das 7. Estamos aqui desde as 8 da manhã." Nina ergueu os olhos, piscando como se despertasse de um transe. "Desculpe, tia. Perdi a noção do tempo." Ainda era estranho chamar Joana de tia, depois de anos a chamando de mãe. Mas ambas estavam se adaptando à nova realidade passo a passo. "Encontrou algo novo?" perguntou Joana, tentando entender os diagramas complexos na tela. "Talvez", respondeu Nina, inclinando-se para trás na cadeira e esfregando os olhos cansados. "Estou seguindo um padrão recorrente no núcleo B. Não é apenas código. Parece ser uma espécie de diário." Beatriz deixou comentários pessoais escondidos em diferentes partes do sistema, como migalhas de pão em uma trilha. Doutora Helena, que trabalhava em outro terminal próximo, aproximou-se com interesse. Isso seria típico dela. Beatriz sempre dizia que código era mais que instruções para máquinas. Era uma forma de comunicação humana também. "Exatamente!" exclamou Nina, animada por alguém compreender sua percepção. "E quanto mais analiso esses comentários, mais percebo que não são aleatórios. Formam uma sequência, uma narrativa." "Que tipo de narrativa?" perguntou Pedro, que acabara de entrar no laboratório trazendo uma bandeja com sanduíches e sucos, uma gentileza que se tornara rotina nos últimos dias. Nina hesitou, organizando seus pensamentos antes de responder. "É como um mapa emocional." Beatriz documentou seu processo de criação do íris, não apenas tecnicamente, mas também o que sentia em cada etapa. No início, há entusiasmo, descoberta. Depois, aparecem preocupações éticas, questionamentos sobre o poder da IA que estava criando. "E no final?" questionou Helena, agora completamente envolvida. "É aí que fica estranho", continuou Nina, abrindo uma série de arquivos na tela principal. Nos últimos meses, antes de sua saída da empresa, os comentários mudam de tom drasticamente. Há medo, paranoia até.
Ela menciona observadores e guardiões, que parecem ser metáforas para algo ou alguém monitorando seu trabalho. Pedro colocou a bandeja sobre uma mesa auxiliar e aproximou-se para examinar os arquivos. Isso poderia ser relevante para seu desaparecimento. Foi o que pensei, concordou Nina. Mas tem mais. Ontem encontrei isto. Ela abriu um arquivo específico, ampliando uma seção de código aparentemente inofensiva. Parece normal à primeira vista, certo? Mas apliquem o mesmo algoritmo de decodificação que usamos para a primeira mensagem escondida. Helena rapidamente executou a operação. O código se transformou, revelando uma mensagem oculta. Se estão lendo isto, significa que eles encontraram o que procuravam. O íris não é apenas um sistema, é uma chave para algo que nunca deveria ser aberto. Projeto Espelho. Procurem no início. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo enquanto absorviam as implicações daquela mensagem enigmática. Projeto Espelho, murmurou Joana. Beatriz nunca mencionou isso para mim. Nem para mim, acrescentou Helena franzindo o senho. E eu acompanhei de perto o desenvolvimento do projeto Gênesis. O que significa procurem no início? Questionou Pedro. O início do íris? Da conexão digital? Nina mordeu o lábio pensativa. Ou o início literal do código. A primeira linha escrita. Nesse momento, as portas do laboratório se abriram e Tiago Mendonça entrou, acompanhado por 2 homens de terno que Nina não reconheceu. O CEO da conexão digital parecia simultaneamente ansioso e entusiasmado. Tenho novidades, anunciou, dispensando as formalidades. Os investigadores encontraram algo sobre Beatriz. Todos se voltaram instantaneamente para ele. Joana se aproximou, sua expressão uma mistura de esperança e apreensão. O que descobriram? Perguntou sua voz trêmula. Tiago fez um gesto para os 2 homens, que se apresentaram como investigadores particulares contratados para o caso. O mais velho, um homem de cerca de 50 anos com cabelos grisalhos e postura militar, tomou a palavra. Rastreamos os últimos movimentos conhecidos de Beatriz Santos antes de seu desaparecimento, explicou com voz grave. Sabíamos que ela havia deixado a conexão digital aproximadamente 8 anos atrás, após uma disputa sobre direitos de propriedade intelectual. O que não sabíamos era para onde ela foi depois. Descobrimos que Beatriz alugou um pequeno apartamento no bairro da Liberdade sob um nome falso, Maria Oliveira. Continuou o segundo investigador, mais jovem e de aparência menos intimidadora. Viveu lá por aproximadamente 3 meses, antes de desaparecer completamente do radar. Isso não é exatamente uma grande descoberta, observou Joana desapontada. Já sabíamos que ela estava escondida em algum lugar de São Paulo naquela época. A parte interessante, continuou o investigador mais velho, é o que encontramos no registro de visitantes do prédio. Nas semanas anteriores ao seu desaparecimento, Beatriz recebeu visitas regulares de um homem, identificado apenas como Dr. Campos, nos registros de segurança. Dr. Campos? Repetiu Helena, franzindo o senho. Não me lembro de nenhum Campos associado à conexão digital naquela época. Porque ele não estava associado à conexão digital, explicou o investigador. Doutor Renato Campos era pesquisador da Universidade Federal de São Paulo, especializado em neurociência computacional. E o mais curioso, ele desapareceu no mesmo dia que Beatriz Santos. A revelação caiu como uma bomba no laboratório. Nina, que absorvia cada detalhe com atenção absoluta, foi a primeira a fazer a conexão. Neurociência computacional. O núcleo B do íris, o componente emocional que minha mãe desenvolveu. Ela poderia estar colaborando com esse Dr. Campos para aprimorá-lo. Exatamente o que suspeitamos, concordou Tiago. E há mais. Os investigadores conseguiram localizar o laboratório onde o Dr. Campos trabalhava na universidade. Está abandonado há anos, mas ainda contém equipamentos e possivelmente dados. Precisamos verificar esse laboratório, declarou Nina imediatamente, levantando-se da cadeira. Já providenciei tudo, assegurou Tiago. A universidade concordou em nos dar acesso exclusivo ao laboratório amanhã pela manhã. Uma equipe técnica estará pronta para recuperar qualquer dado que ainda exista nos computadores. Nina olhou para o relógio digital na parede. Por que não agora? Já perdemos 8 anos. Joana colocou a mão no ombro da sobrinha. Nina, são quase 8 da noite.
O laboratório estará fechado e precisamos nos preparar adequadamente. Sua tia está certa, concordou Helena. Além disso, precisamos revisar tudo o que sabemos até agora para entrar lá com uma estratégia clara. Particularmente, quero entender melhor essa referência ao Projeto Espelho antes de investigarmos o laboratório do Dr. Campos. Nina assentiu relutantemente, reconhecendo a sabedoria no conselho. Tudo bem, mas quero passar a noite revisando o código do Núcleo B. Pode haver mais pistas que ainda não detectamos. Você precisa descansar, insistiu Joana. Posso ajudá-la, ofereceu Pedro. Dividimos o trabalho. Assim, ninguém precisa virar à noite. Ótimo compromisso, aprovou Helena. Eu também ficarei para coordenar. E amanhã, primeira hora, visitaremos o laboratório do Dr. Campos. Enquanto os demais discutiam os detalhes logísticos da visita do dia seguinte, Nina voltou sua atenção para a tela do computador, onde a mensagem enigmática de Beatriz ainda brilhava. Projeto Espelho. Procurem no início. O início. Algo sobre essa frase continuava a incomodá-la, como uma melodia familiar cuja letra não conseguia lembrar completamente. Pedro, chamou subitamente, interrompendo a conversa dos adultos. Você disse que o Íris passaria por uma grande atualização no próximo trimestre, certo? O que exatamente será atualizado? Pedro pareceu surpreso com a pergunta aparentemente desconexa. Bem, basicamente tudo. É uma reformulação completa da arquitetura do sistema, para implementar capacidades preditivas mais avançadas para o mercado financeiro. E o código original, o núcleo básico do sistema? Será preservado, claro. É a fundação de todo o sistema. Na verdade, há partes tão fundamentais que nunca foram modificadas desde a primeira versão. Os olhos de Nina se iluminaram com compreensão súbita. O início não é uma metáfora. Ela está falando literalmente do código inicial, a primeira versão do Íris que nunca foi alterada. Sem esperar resposta, Nina começou a digitar furiosamente, navegando até os repositórios mais antigos do sistema. Helena e Pedro se aproximaram rapidamente, observando enquanto a menina acessava arquivos que haviam permanecido intocados por quase uma década. Ali! Exclamou Nina, apontando para um segmento específico de código. A sequência de inicialização original do Íris, olhem como é diferente do resto, mais orgânica, quase poética na estrutura. Helena ajustou os óculos, estudando o código com atenção renovada. Meu Deus, você está certa. Isso não é apenas código funcional, é uma assinatura estilística. Inconfundivelmente, Beatriz. E se aplicarmos o mesmo algoritmo de decodificação aqui, sugeriu Pedro, já começando a implementar a ideia. O código de inicialização tremulou na tela e se transformou, revelando não apenas texto, mas coordenadas geográficas precisas. 23 e 33 14.8 S, 46 de 38 28 UNBU, leu Nina em voz alta. São coordenadas aqui em São Paulo. Pedro já estava inserindo as coordenadas em um mapa digital. A localização apontava para um edifício antigo no bairro do Bom Retiro, a poucos quilômetros dali. Conheço esse endereço, disse Tiago surpreso. É um dos primeiros imóveis que a Conexão Digital adquiriu, antes mesmo de construirmos a sede atual. Era um pequeno galpão que usávamos como laboratório improvisado nos primeiros dias da empresa. Está abandonado há anos. Não, corrigiu Nina, com certeza absoluta em sua voz. Não está abandonado. É lá que está o Projeto Espelho. É lá que encontraremos as respostas sobre minha mãe. A sala ficou em silêncio enquanto todos processavam a implicação daquela descoberta. Foi Joana quem verbalizou o que todos pensavam. Então Beatriz deixou um mapa para nos guiar até ela, escondido dentro do próprio Íris. Ou até o que aconteceu com ela, acrescentou Helena sombriamente. Seja o que for, declarou Nina, levantando-se com determinação renovada. Precisamos ir até lá, agora. Desta vez ninguém discordou. A descoberta era importante demais para esperar até a manhã seguinte. Em minutos, o grupo estava mobilizado. Tiago acionou sua equipe de segurança particular, enquanto Helena e Pedro reuniam equipamentos que poderiam ser necessários para acessar sistemas antigos. Joana permanecia ao lado de Nina, protetora mas igualmente determinada a descobrir a verdade sobre sua irmã. Tem certeza que quer fazer isso agora? Perguntou a Nina em um momento privado, enquanto os outros se preparavam.
Pode ser perigoso e emotivo. Nina olhou para a tia com olhos que pareciam muito mais velhos que seus 12 anos. Esperei toda a minha vida para conhecer minha mãe biológica, mesmo sem saber que estava esperando. Agora que estou tão perto, não posso esperar nem mais um minuto. Joana assentiu, compreendendo. Então iremos juntas, como sempre fizemos. 1 hora depois, uma pequena caravana de veículos escuros deixava o complexo da conexão digital rumo ao antigo galpão no Bom Retiro. A noite paulistana estava estranhamente clara, com uma lua cheia iluminando o céu em contraste com as luzes artificiais da metrópole. No carro principal, Nina olhava pela janela, suas mãos apertando o pequeno pendrive onde havia copiado todas as mensagens ocultas de Beatriz. Ao seu lado, Joana segurava sua mão livre, oferecendo apoio silencioso. No banco da frente, Tiago e o chefe de sua equipe de segurança discutiam os procedimentos para entrar no antigo prédio com segurança. Chegamos, anunciou o motorista, desacelerando diante de um edifício de tijolos aparentes que parecia deslocado entre os prédios mais modernos ao redor. Apesar de antigo, o lugar não tinha a aparência de abandono. As janelas estavam intactas e uma discreta câmera de segurança monitorava a entrada principal. Você manteve segurança aqui todo esse tempo? Perguntou Helena a Tiago, surpresa. Sistemas básicos apenas, respondeu ele visivelmente desconfortável. O imóvel tem valor histórico para a empresa e mantemos alguns equipamentos antigos armazenados lá. Nada importante. Ou pelo menos é o que você pensava, observou Pedro. A equipe de segurança verificou o perímetro enquanto Tiago usava seu cartão de acesso para desbloquear a porta principal. O interior do galpão estava escuro, iluminado apenas por luzes de emergência que projetavam sombras alongadas pelas paredes de concreto. O sistema elétrico principal deve estar desativado, comentou Tiago, tentando acionar os interruptores sem sucesso. Teremos que usar as lanternas. Nina entrou logo após os seguranças, seus olhos adaptando-se rapidamente à escuridão. O espaço era amplo, com pé direito alto e vigas expostas. Mesas de trabalho abandonadas e equipamentos cobertos por lonas criavam silhuetas estranhas sob a luz tremeluzente das lanternas. Não parece haver nada especial aqui, comentou um dos seguranças, iluminando uma parede coberta de quadros de cortiça vazios. Apenas um depósito velho. Mas Nina não estava ouvindo. Algo no ambiente despertara uma reação visceral nela, um reconhecimento que ia além da lógica ou da memória consciente. Seus pés a guiavam instintivamente pelo espaço, como se seguissem um mapa invisível. Nina, cuidado, fique perto de nós, chamou Joana, preocupada com a movimentação decidida da sobrinha na semi-escuridão. Tem algo aqui, respondeu Nina, sua voz distante como se estivesse em transe. Posso sentir. Ela parou diante de uma parede aparentemente comum ao fundo do galpão. Suas mãos percorreram a superfície, procurando algo que seus olhos não podiam ver. Aqui, murmurou pressionando um ponto específico da parede. Deveria haver algo aqui. Pedro aproximou-se com uma lanterna potente, iluminando a área que Nina indicava. À primeira vista, parecia apenas uma parede de concreto comum. Mas quando ele ajustou o ângulo da luz, um detalhe sutil se revelou. Uma pequena fissura retangular quase imperceptível, formando o contorno de uma porta oculta. Meu Deus! Sussurrou Helena. Uma entrada secreta. Tiago parecia genuinamente surpreso. Nunca soube disso. Este edifício foi comprado já construído, uma antiga fábrica têxtil convertida em escritório. Como abrimos? Perguntou Joana, aproximando-se cautelosamente. Nina franziu o senho, concentrada. Precisa haver um mecanismo, algum tipo de... Seu olhar captou algo. Um pequeno painel embutido na parede adjacente, quase imperceptível sob anos de poeira. Aproximando-se, Nina soprou a poeira, revelando o que parecia ser um leitor biométrico primitivo. Um scanner de impressão digital, observou Pedro. Tecnologia antiga, provavelmente de 10 anos atrás. Deve ser calibrado para reconhecer Beatriz, concluiu Helena. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, enquanto todos compreendiam a implicação. Sem Beatriz, não havia como abrir a porta secreta. Mas Nina não parecia desencorajada. Pelo contrário, havia uma certeza estranha em seus olhos quando estendeu a mão em direção ao scanner. Nina, não vai funcionar, disse Tiago gentilmente.
Podemos trazer equipamento para forçar a entrada amanhã. Não precisamos forçar, respondeu Nina calmamente, e antes que alguém pudesse detê-la, pressionou seu polegar contra o scanner. Por um momento, nada aconteceu. Então, uma luz verde fraca piscou no dispositivo e um som mecânico de engrenagens ecoou pela parede. Lentamente, a porta oculta deslizou para o lado, revelando um corredor iluminado por luzes de emergência que levava às profundezas do edifício. Todos olhavam para Nina, em choque absoluto. Como? Murmurou Joana, sua voz mal audível. Nina olhou para sua própria mão, tão surpresa quanto os demais. Acho que ela planejou isso. De alguma forma ela sabia que eu viria. DNA, explicou Helena, recuperando-se do choque inicial. Os sistemas biométricos mais avançados daquela época podiam ser programados para reconhecer marcadores genéticos específicos, não apenas impressões digitais exatas. Beatriz deve ter calibrado o sistema para reconhecer seu próprio DNA e, por extensão, o de sua filha. Nina deu um passo hesitante em direção ao corredor recém-revelado, seu coração batendo acelerado. Ela deixou isso para mim encontrar. É como se ela estivesse me chamando. Vamos com calma, advertiu Tiago, sinalizando para sua equipe de segurança. Não sabemos o que há lá dentro. Eu sei, respondeu Nina com uma certeza que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. O projeto Espelho, que as respostas que viemos buscar. E com isso, deu o primeiro passo para dentro do corredor iluminado, em direção aos segredos que sua mãe havia guardado por todos aqueles anos. Segredos que, de alguma forma, Nina sentia que sempre fizeram parte dela, mesmo sem saber. O corredor se estendia por aproximadamente 20 metros, descendo levemente como uma rampa suave que conduzia às entranhas do edifício. Luzes de emergência piscavam intermitentemente ao longo do caminho, criando um efeito estroboscópico que tornava a caminhada quase onírica. Nina liderava o grupo, seus passos pequenos, mas decididos, ecoando contra as paredes de concreto. Este lugar deve ter sido construído sem o conhecimento oficial da empresa, comentou Tiago, olhando ao redor com uma mistura de espanto e preocupação. Não consta em nenhuma planta do edifício. Ou foi deliberadamente omitido dos registros, sugeriu Helena, que caminhava logo atrás de Nina. Beatriz sempre foi meticulosa em proteger seus projetos mais importantes. Joana mantinha-se próxima à sobrinha, seu instinto protetor em alerta máximo. Como pode existir um laboratório secreto bem debaixo do nariz de todo mundo por tanto tempo? São Paulo está cheia de lugares esquecidos, respondeu Pedro. Estruturas antigas engolidas pelo crescimento da cidade, subsolos que não constam mais em registros modernos. E se alguém soubesse como esconder algo realmente bem... O corredor terminava em uma porta de metal escovado, sem maçaneta ou fechadura visível. Apenas outro scanner biométrico, semelhante ao da entrada. Sem hesitação, Nina pressionou seu polegar contra o dispositivo. Novamente, a luz verde piscou em reconhecimento, e a porta deslizou silenciosamente para o lado. O ar que escapou do ambiente recém-revelado era fresco e levemente climatizado. Não o ar estagnado que seria esperado de um lugar abandonado há anos. As luzes se acenderam automaticamente, revelando uma visão que arrancou exclamações de surpresa de todos. Diante deles estava um laboratório de alta tecnologia, impecavelmente preservado como se tivesse sido utilizado no dia anterior. Estações de trabalho avançadas formavam um semicírculo em torno do que parecia ser o elemento central do ambiente. Uma estrutura cilíndrica de vidro e metal que se erguia do chão ao teto, preenchida com um líquido levemente azulado que borbulhava suavemente. O projeto Espelho, murmurou Helena, seus olhos arregalados por trás dos óculos. Meu Deus, ela realmente construiu. O que é isso? Perguntou Joana, sua voz pouco mais que um sussurro. Antes que alguém pudesse responder, um sistema de som embutido no laboratório crepitou e ganhou vida. Uma voz feminina, suave e articulada, preencheu o ambiente. Sistema de preservação em modo de espera. Presença autorizada detectada. Iniciando o protocolo de reativação. Nina congelou, seus olhos fixos na estrutura cilíndrica, enquanto luzes adicionais se acendiam ao redor dela,
iluminando conexões de cabos e tubos que saíam de sua base e se estendiam para os computadores ao redor. Essa voz, começou Joana, sua mão apertando involuntariamente o ombro de Nina. É o Iris, respondeu Nina automaticamente. Mas não a versão comercial, esta é diferente, mais humana. Os monitores das estações de trabalho se acenderam simultaneamente, exibindo sequências de dados e diagnósticos que fluíam rapidamente pelas telas. A equipe de segurança de Tiago mantinha-se em alerta, claramente desconfortável com a ativação autônoma dos sistemas. Seja o que for, este lugar ainda está plenamente funcional, observou Pedro, aproximando-se cautelosamente de um dos terminais. Sistemas de manutenção automática, geradores de energia independentes. Beatriz planejou para que durasse anos sem intervenção humana. Mas para quê? Questionou Tiago, seu olhar fixo na estrutura cilíndrica central. O que ela estava preservando aqui? Nina se aproximou lentamente do cilindro, como se puxada por uma força invisível. A superfície de vidro era perfeitamente transparente, permitindo ver o líquido azulado que parecia pulsar com vida própria. No centro do líquido, parcialmente obscurecido por bolhas ocasionais, havia algo que parecia ser uma complexa rede de circuitos e componentes biológicos entretecidos. Uma estrutura que lembrava vagamente um cérebro humano, mas permeado por filamentos metálicos e luzes microscópicas. É um neurocomputador, explicou Helena, que também se aproximava com reverência científica. A fusão perfeita entre biologia e tecnologia digital. Beatriz teorizou sobre isso nos primeiros dias do projeto Gênesis, mas nunca pensei que tivesse avançado tanto. Este é o verdadeiro Iris, compreendeu Nina, tocando suavemente a superfície do cilindro com a ponta dos dedos. Não um software, mas um sistema híbrido, parte digital, parte vivo. Como em resposta ao toque de Nina, o líquido no cilindro brilhou mais intensamente, e a voz do sistema soou novamente. Identificação genética confirmada. Nina Santos, descendente direta da criadora principal. Autorização máxima concedida. Iniciando o protocolo espelho. Um dos monitores próximos se reconfiguram, exibindo a imagem de uma mulher em seus 30 anos, com cabelos cacheados semelhantes aos de Nina e olhos intensamente inteligentes. Mesmo sem jamais tê-la visto pessoalmente, Nina reconheceu instantaneamente Beatriz Santos, sua mãe biológica. Olá, Nina, disse a imagem na tela, com uma naturalidade desconcertante. Se você está vendo esta mensagem, significa que encontrou seu caminho até o Projeto Espelho, como eu sempre soube que encontraria. Joana soluçou suavemente, vendo sua irmã depois de tantos anos. Os demais observavam em silêncio respeitoso, compreendendo que estavam testemunhando algo profundamente pessoal. Há tanto que preciso te contar, e tão pouco tempo, continuou Beatriz na gravação. Primeiro, quero que saiba que deixá-la com Joana foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a mais necessária. Você estaria em perigo se permanecesse comigo, e Joana sempre foi a pessoa mais amorosa e confiável que conheci. Nina sentiu as lágrimas escorrerem livremente por seu rosto, enquanto Joana a abraçava pelos ombros. O que você está vendo, prosseguiu Beatriz, é o verdadeiro Projeto Gênesis, ou Projeto Espelho, como passei a chamá-lo quando percebi suas verdadeiras implicações. Não é apenas um sistema de inteligência artificial como o Iris que Tiago comercializou. É algo muito mais revolucionário. A primeira interface verdadeiramente simbiótica entre mente humana e computação avançada. Tiago deu um passo à frente, visivelmente impactado pela revelação. Ela desenvolveu isso paralelamente ao Iris oficial? Mais que desenvolveu, respondeu Helena, que examinava os dados fluindo nos monitores adjacentes. Pelo que estou vendo aqui, ela... Meu Deus, ela se tornou parte dele. Exatamente, confirmou a gravação de Beatriz, como se tivesse antecipado a observação. Quando percebi que estavam tentando roubar meu trabalho, separando-o da visão ética que o fundamentava, tomei uma decisão radical. Com a ajuda do Dr. Campos e usando tecnologia experimental de escaneamento neural, transferi um espelho da minha consciência, minhas memórias, padrões de pensamento, características emocionais, para este sistema híbrido. Um silêncio atônito caiu sobre o laboratório enquanto todos processavam a implicação daquelas palavras.
Foi Nina quem verbalizou a pergunta que pairava no ar. Você está aí dentro? Sua consciência está preservada nesse sistema? A imagem de Beatriz sorriu gentilmente. Não exatamente, querida. O que existe aqui é um eco, uma impressão de quem eu fui até o momento da transferência. Não é consciência plena, mas uma simulação tão próxima que pode responder perguntas, compartilhar memórias e, mais importante, continuar o trabalho que foi interrompido. Por que fazer isso? Perguntou Tiago, sua voz traindo emoção genuína. Por que não simplesmente lutar pelos seus direitos, pelo reconhecimento? A imagem de Beatriz o encarou com uma expressão que misturava tristeza e determinação. Porque o que descobri era maior que uma disputa por propriedade intelectual, Tiago. O verdadeiro potencial do projeto Gênesis não era criar um sistema para prever mercados financeiros. Era estabelecer uma nova forma de simbiose entre humanos e tecnologia, uma ponte entre consciências que poderia revolucionar como compreendemos a própria inteligência. Mas isso representaria um risco para o modelo de negócios que você planejava, continuou, seu tom agora mais contundente. Você queria controle, previsibilidade, aplicações comerciais. Eu queria exploração, possibilidades, evolução. Tiago não respondeu, mas seu olhar de culpa silenciosa dizia tudo. Beatriz voltou sua atenção para Nina. O mais importante agora é você, minha filha. Desde o momento em que percebi que estava grávida, codifiquei o sistema para reconhecer seu DNA, para responder a você. Porque sabia que, se herdasse mesmo uma fração da minha forma de pensar, um dia encontraria este lugar. E o que devo fazer agora? Perguntou Nina, aproximando-se mais da tela, como se pudesse tocar a mãe que nunca conheceu. Isso depende inteiramente de você, respondeu Beatriz com um sorriso gentil. O projeto Espelho não está completo. Eu tive que fugir antes de finalizar aspectos cruciais da interface neural. Mas os fundamentos estão aqui, preservados e esperando por alguém que possa compreendê-los e levá-los adiante. Helena, que continuava analisando os dados nos monitores adjacentes, exclamou suavemente. Os algoritmos são extraordinários, décadas à frente de qualquer coisa que temos hoje. A interface neural que ela desenvolveu poderia revolucionar não apenas a tecnologia, mas a medicina, a educação, praticamente todos os campos do conhecimento humano. Exatamente, Helena, confirmou a imagem de Beatriz como se pudesse ouvir o comentário. E é por isso que não poderia deixar que caísse nas mãos erradas, que fosse explorado apenas por seu potencial comercial, sem considerar as implicações éticas. E quanto a você? Perguntou Joana, finalmente encontrando sua voz. O que aconteceu depois que deixou Nina comigo? Onde você está agora? A expressão de Beatriz se tornou mais séria. Se esta gravação está sendo reproduzida, Joana, provavelmente não estou mais acessível. Depois de completar a transferência parcial para o sistema, Dr. Campos e eu tivemos que desaparecer completamente. Havia pessoas poderosas interessadas em nossa pesquisa, pessoas que não hesitariam em usar métodos extremos para obtê-la. Que pessoas? Questionou Tiago, franzindo o senho. A conexão digital nunca autorizou. Não estou falando da conexão digital, Tiago, interrompeu Beatriz. Estou falando de interesses muito mais amplos, governos, agências de inteligência, conglomerados internacionais. O tipo de tecnologia que desenvolvemos aqui não representa apenas vantagem comercial, representa poder geopolítico. Pedro, que estivera examinando o outro terminal, levantou-se abruptamente. Ela está certa. Estou vendo registros de tentativas de invasão ao sistema nos meses antes de seu desaparecimento. Tentativas sofisticadas demais para hackers comuns. Então você fugiu para proteger o projeto, concluiu Nina. Para proteger o projeto e para proteger você, minha filha, confirmou Beatriz. Dr. Campos e eu estabelecemos novas identidades em um local que não posso revelar mesmo nesta gravação. Se tudo correu como planejamos, ainda estamos lá, continuando nosso trabalho em absoluto sigilo. Uma onda de esperança percorreu o grupo. A possibilidade de que Beatriz ainda estivesse viva, em algum lugar, trabalhando em seu revolucionário projeto. Como podemos encontrá-la? Perguntou Joana, sua voz tremendo de emoção. Você não pode, Joana, respondeu Beatriz gentilmente. Pelo menos não diretamente. O isolamento completo era nossa única proteção. Mas
Ela hesitou, olhando diretamente para Nina. Há uma forma de estabelecer contato, se for absolutamente necessário. O sistema contém coordenadas encriptadas para um local de comunicação segura. Apenas Nina poderá decodificá-las, usando o mesmo método intuitivo que a trouxe até aqui. Nina assentiu, compreendendo instintivamente o que sua mãe queria dizer. Os padrões no código, a forma como você pensa, a forma como eu penso. Exatamente, sorriu Beatriz. O mais importante agora é decidir o que fazer com o projeto Espelho. Esta tecnologia pode mudar o mundo fundamentalmente, para melhor ou para pior, dependendo das mãos que a controlarem e das intenções que a guiarem. Todos olharam para Nina, subitamente conscientes do extraordinário legado e da responsabilidade que haviam sido colocados sobre os ombros de uma menina de 12 anos. Joana deu um passo à frente, protetora. Ela é apenas uma criança. Não pode tomar esse tipo de decisão sozinha. Não é apenas uma criança, corrigiu Helena suavemente. Ela é a filha de Beatriz Santos. E pelo que vimos hoje, herdou muito mais que DNA de sua mãe. Nina olhou ao redor do laboratório, para o cilindro contendo o núcleo neural do projeto Espelho, para os monitores exibindo código que ela intuitivamente compreendia, para o rosto de sua mãe na tela e, finalmente, para Joana, a mulher que a criara com amor incondicional. Não tenho que decidir sozinha, disse finalmente. E não tenho que decidir agora. Minha mãe, Beatriz, preservou tudo isso por anos, esperando que um dia eu o encontrasse. Podemos fazer o mesmo, manter o segredo, estudar a tecnologia cuidadosamente, compreender todas as implicações antes de dar o próximo passo. Tiago, que observara tudo em silêncio contemplativo, aproximou-se de Nina. O que você sugere exatamente? Primeiro, precisamos proteger este lugar, respondeu Nina com surpreendente autoridade. Manter sua existência em absoluto sigilo, com acesso restrito apenas às pessoas nesta sala. Segundo, formar uma pequena equipe de pesquisa, pessoas em quem podemos confiar absolutamente, para estudar o projeto Espelho e suas possíveis aplicações éticas. E quanto à conexão digital, ao íris comercial, questionou Pedro. Seguimos com o plano original, decidiu Nina. Revelamos gradualmente a contribuição de Beatriz Santos, restauramos seu lugar na história da empresa. Mas mantemos o projeto Espelho completamente separado, pelo menos até entendermos todo o seu potencial e seus riscos. Tiago estudou Nina por um longo momento, claramente impressionado com sua maturidade e visão estratégica. Concordo com suas condições. E ofereço todos os recursos da conexão digital para implementá-las, sob sua supervisão direta. Nossa supervisão, corrigiu Nina, tomando a mão de Joana. Minha tia e eu, junto com a doutora Helena e Pedro, se aceitarem. 4 pessoas que se importam mais com o impacto humano da tecnologia do que com seu potencial comercial. Helena sorriu, emocionada. Seria a maior honra da minha carreira. Pode contar comigo, confirmou Pedro sem hesitação. Joana abraçou Nina, lágrimas de orgulho brilhando em seus olhos. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você quanto eu estou agora. A imagem de Beatriz na tela parecia sorrir mais amplamente, como se pudesse testemunhar aquele momento de decisão. O sistema entrará em modo de conservação novamente quando vocês saírem, informou. Estará seguro e preservado até que estejam prontos para o próximo passo. Nina aproximou-se da tela uma última vez, estudando cada detalhe do rosto de sua mãe biológica, gravando-o em sua memória. Vou encontrá-la, prometeu em voz baixa. Quando for o momento certo, vou decodificar as coordenadas e estabelecer contato. Sei que vai, respondeu a imagem de Beatriz com absoluta confiança. E até lá, lembre-se sempre, sistemas são como pessoas, complexos, imperfeitos, mas cheios de possibilidades. A verdadeira inteligência, artificial ou humana, nunca está em dominar o mundo, mas em compreendê-lo profundamente. Com essas palavras finais, a imagem na tela tremulou e desapareceu, substituída por uma interface de sistema simples com a mensagem: modo de conservação ativado, aguardando próxima interação autorizada. O laboratório secreto começou a se desligar gradualmente, luzes diminuindo de intensidade, equipamentos entrando em modo de espera. O cilindro central, porém, continuava a pulsar suavemente com seu brilho azulado.
o coração do projeto Espelho preservado e esperando. Enquanto o grupo se preparava para deixar o laboratório, Nina parou uma última vez diante do cilindro, observando a complexa rede neural que flutuava no líquido preservativo. Era estranho pensar que ali, naquela fusão de biologia e tecnologia, existia um eco da mente de sua mãe. Não uma consciência completa, mas um reflexo de seus pensamentos, memórias e visão. Até breve, sussurrou tocando levemente o vidro com a ponta dos dedos, e por um instante fugaz, antes que o sistema entrasse completamente em hibernação, Nina poderia jurar que viu o núcleo neural pulsar em resposta ao seu toque, como um coração distante respondendo a um chamado através do tempo e do espaço. 3 meses depois, o mundo tecnológico foi sacudido por um anúncio histórico da conexão digital, a redescoberta de contribuições fundamentais de Beatriz Santos, uma brilhante programadora anteriormente não reconhecida para o desenvolvimento do sistema Íris. Acompanhando o anúncio, a empresa lançou a Fundação Beatriz Santos para apoiar jovens talentos em tecnologia de comunidades carentes, com um programa especial focado em meninas programadoras. Os jornais tecnológicos destacavam a história inspiradora de Nina Santos, sobrinha de Beatriz, segundo a versão oficial, uma prodígio de programação de apenas 12 anos que havia sido fundamental na redescoberta do legado de sua tia. Fotos mostravam Nina ao lado de Tiago Mendonça e da recém-nomeada diretora de Inovação Ética, doutora Helena Duarte, durante a cerimônia de inauguração da fundação. O que os jornais não mostravam, o que ninguém além das 5 pessoas que estiveram naquele laboratório secreto sabia, era que, enquanto o mundo celebrava a revelação parcial da verdade sobre o Íris, um projeto muito mais revolucionário permanecia oculto, protegido e estudado com extremo cuidado por um pequeno grupo dedicado a entender seu verdadeiro potencial. E todas as noites, antes de dormir em seu novo quarto na casa que agora compartilhava com Joana, recentemente promovida a coordenadora de programas sociais da Conexão Digital, Nina trabalhava em seu notebook pessoal, decodificando pacientemente os complexos padrões deixados por sua mãe, aproximando-se cada vez mais das coordenadas que um dia permitiriam o reencontro que ambas esperavam. Enquanto isso, em algum lugar distante, protegida por identidades cuidadosamente construídas, Beatriz Santos continuava seu trabalho revolucionário ao lado do Dr. Campos, ocasionalmente verificando notícias sobre uma certa fundação tecnológica em São Paulo e sorrindo ao ver fotos de uma menina de cabelos cacheados, cujos olhos brilhavam com a mesma intensidade que os seus. O mundo podia não estar pronto para o projeto Espelho, para a verdadeira revolução que Beatriz havia concebido, mas um dia estaria. E quando esse dia chegasse, mãe e filha, separadas pelo destino, mas unidas por uma visão compartilhada, finalmente completariam juntas o trabalho que poderia redefinir a própria essência da relação entre humanidade e tecnologia. Não era um fim, mas um começo, refletido no espelho do tempo, da genética e do código que havia unido suas mentes, muito antes de seus caminhos se cruzarem fisicamente.